Uma figura política de grande destaque internacional teria pedido ao Papa Leão XIV orações especiais por um ex-líder latino-americano. Investigações judiciais que ameaçam levar o ex-presidente brasileiro à prisão. A notícia pegou diplomatas de surpresa. Segundo a apuração da nossa equipe, o telefonema aconteceu na última terça-feira e o assunto foi tratado de forma reservada. Porém, vazou por meio de 2 assessores que acompanharam a ligação. Trump foi muito claro. Ele disse ao Papa: Sua Santidade, como norte-americano, sei que o senhor entende a importância de líderes que defendem valores conservadores. Peço que ore para que Bolsonaro não seja injustamente preso, relatou um funcionário da Casa Pontifícia que pediu anonimato. O motivo do apelo chama a atenção. Papa Leão XIV é o primeiro Papa norte-americano da história, algo que fortaleceu laços inéditos entre Washington e o Vaticano nos últimos anos. Segundo analistas, Trump vê no pontífice alguém mais próximo de sua visão política e disposto a dialogar sobre questões globais. O telefonema, conforme apurou nossa reportagem, durou cerca de 12 minutos. Pessoas que tiveram acesso à transcrição parcial dizem que Trump destacou a importância de Bolsonaro como figura política na América Latina e pediu que o Papa intercedesse espiritualmente pelo brasileiro. No Vaticano, o assunto gerou cautela. Um porta-voz afirmou apenas: o Santo Padre reza por todos aqueles que enfrentam dificuldades, sejam líderes ou pessoas simples. Não comentamos conversas privadas. Porém, nos bastidores, o tema provocou reuniões emergenciais. Fontes da Secretaria de Estado revelaram que o Papa pediu um relatório detalhado sobre a situação jurídica de Bolsonaro no Brasil. Um monsenhor envolvido no processo disse à nossa equipe: o Papa não se envolve em questões judiciais, mas pode, sim, oferecer palavras de oração e consolo. Enquanto isso, em Brasília, aliados de Bolsonaro comemoraram discretamente a notícia. Um assessor próximo ao ex-presidente comentou: saber que Trump está atuando e que o Papa foi acionado traz ânimo para o grupo. Isso pode ter impacto moral, mesmo que não jurídico. O que significa esse pedido? Especialistas em relações internacionais apontam que a ação de Trump é simbólica, mas poderosa. O professor de Ciências Políticas da Universidade de Georgetown, Mark Sullivan, declarou: temos um Papa norte-americano, um ex-presidente americano influente e um ex-presidente brasileiro alinhado politicamente. Isso cria uma narrativa que pode mobilizar setores conservadores. Ao mesmo tempo, críticos alertam para os limites desse tipo de gesto. O analista jurídico brasileiro Rafael Nogueira explica: nenhuma oração ou intervenção religiosa altera um processo legal, mas, politicamente, pode ser usada para fortalecer discursos de perseguição ou inocência. A imprensa norte-americana começou a repercutir a notícia com manchetes como: Trump sex pops prayers for Bolsonaro. Historic appeal from Trump to the fast American Pope. Na Itália, jornais destacaram o lado inédito do pedido. O Corriere della Sera publicou: Papa Leão XIV, o primeiro pontífice americano, é solicitado a interceder por Bolsonaro a pedido de Trump. Dentro do Vaticano, relatos indicam que o Papa ouviu Trump atentamente, respondeu com cautela e encerrou a ligação com uma frase marcante: rezarei para que se faça justiça e para que a verdade prevaleça, seja qual for o desfecho. Apesar de breve, essa declaração foi vista como sinal de que o Papa não pretende tomar partido político, mas reconhece a importância espiritual do pedido. Um diplomata europeu comentou à nossa reportagem: isso mostra que o Papa está disposto a dialogar com líderes de todas as correntes, mesmo em assuntos delicados. Em redes sociais, o tema explodiu. Hashtags como #PrayForBolsonaro e #TrumpAndPope entraram nos trending topics do Twitter. Alguns usuários comemoraram, outros criticaram o envolvimento de líderes religiosos em assuntos políticos. Uma internauta escreveu: o Papa deve orar por todos, mas não interceder por políticos envolvidos em processos. Enquanto isso, o gabinete de Bolsonaro não emitiu nota oficial, mas pessoas próximas ao ex-presidente confirmaram que ele recebeu a notícia com emoção e gratidão. Um de seus advogados declarou: independentemente do resultado jurídico, saber que pessoas poderosas estão rezando por ele é um grande alívio.
Fontes indicam que novas conversas entre o Vaticano e representantes de Trump não estão descartadas. Entretanto, a Santa Sé reforçou que não haverá qualquer ação política em favor de Bolsonaro. Conclusão parcial. O pedido de Trump ao Papa Leão XIV marca um capítulo inédito na relação entre religião e política internacional. Nunca antes um Papa americano havia sido envolvido num apelo desse tipo, conectando 3 países e 3 histórias políticas em um único gesto. Nos próximos dias, espera-se que mais detalhes da ligação sejam divulgados, mas por enquanto, uma coisa é certa: o mundo volta os olhos para Roma, para Washington e para Brasília, onde um fio invisível de oração, poder e diplomacia acaba de ser tecido. A repercussão do telefonema de Donald Trump ao Papa Leão XIV se intensificou nas últimas 24 horas. Canais de televisão, rádios e portais de notícias ao redor do mundo dedicaram edições especiais ao tema, tentando compreender as implicações políticas e religiosas do pedido inusitado. Na manhã de hoje, a rede americana NBC News abriu seu noticiário principal com a seguinte manchete: Trump e Sex Spiritual Intervention for Bolsonaro. Durante o programa, comentaristas lembraram que Trump sempre valorizou a relação com líderes religiosos e agora leva isso a um nível internacional ao recorrer ao Papa. No Brasil, emissoras de TV buscaram informações diretamente com o Itamaraty e com a Nunciatura Apostólica em Brasília. Nenhum órgão se manifestou oficialmente, mas fontes internas confirmaram ter tomado conhecimento do telefonema. Um diplomata brasileiro, sob condição de anonimato, afirmou: "É incomum, mas não impossível. O Papa tem liberdade para orar por quem quiser. Politicamente, porém, isso cria um novo elemento na relação Brasil-Estados Unidos-Santa Sé. Nos Estados Unidos, assessores de Trump também preferiram não dar detalhes. Um deles, entretanto, comentou à imprensa que o ex-presidente sempre acreditou na força da fé e na importância de alianças globais para proteger líderes que lutam por valores cristãos. Enquanto as declarações oficiais eram escassas, redações jornalísticas continuavam a apurar os bastidores do contato. Um documento interno do Vaticano, obtido por uma revista europeia, descreve que o Papa recebeu o pedido de oração com serenidade pastoral, mas solicitou uma análise mais ampla sobre a situação de Bolsonaro no Brasil antes de qualquer manifestação pública. Analisando o contexto, Jair Bolsonaro, ex-presidente brasileiro, enfrenta investigações que podem levá-lo a ser preso. Seu alinhamento político com Trump é conhecido. Para analistas, o gesto de Trump parece um movimento calculado para manter viva uma rede internacional de apoio a líderes conservadores. O especialista italiano em assuntos vaticanos, Giacomo Rossi, explicou em entrevista: "O que chama a atenção aqui não é apenas o pedido, mas o fato de ser feito um Papa que, pela primeira vez na história, é americano. Isso cria um laço emocional e político incomum entre Washington e o Vaticano." Na Praça de São Pedro, peregrinos foram questionados por jornalistas sobre o assunto. Uma senhora mexicana disse: "O Papa deve rezar por todos, mas saber que líderes mundiais pedem suas orações mostra como ele é respeitado." Já um visitante francês discordou: "A Igreja não deveria se misturar a processos judiciais. É perigoso." Em redes sociais, influenciadores políticos brasileiros rapidamente reagiram. Um deputado aliado de Bolsonaro publicou no X, antigo Twitter: "Até o Papa está na torcida. O mundo está vendo a injustiça contra Bolsonaro." Já um crítico escreveu: "Trump e Bolsonaro tentando usar a fé como escudo jurídico. Que absurdo." Dentro do Vaticano, fontes confirmam que o Papa convocou uma reunião com o Conselho de Cardeais para discutir como lidar com a repercussão. Segundo informações obtidas por nossa reportagem, alguns cardeais alertaram sobre o risco de a Igreja ser vista como interferindo em assuntos internos de outro país. O Papa teria respondido: "Rezar não é interferir, mas precisamos ser prudentes." Essa prudência se reflete no silêncio oficial do Vaticano até agora. Nenhum comunicado foi emitido, mas sabe-se que o Papa manteve sua rotina normal. Hoje pela manhã, ele celebrou a missa matinal na Casa Santa Marta e, em sua homilia, falou sobre rezar por quem está em tribulação. Alguns presentes interpretaram como uma referência indireta ao caso.
Especialistas em diplomacia vaticana destacam que não é a primeira vez que líderes mundiais pedem orações ao Papa, mas o contexto político atual torna o episódio mais sensível. A professora espanhola Carmen Vidal observou: "Este é um exemplo clássico de como a Igreja, mesmo sem querer, acaba envolvida em disputas políticas." Enquanto isso, em Washington, aliados de Trump comemoraram a repercussão. Um assessor declarou à imprensa americana: "O presidente Trump acredita que a fé é um fator de estabilidade mundial. Ele respeita profundamente o Papa Leão XIV." Na Itália, jornalistas questionaram autoridades do Vaticano sobre a possibilidade de o Papa emitir uma oração pública em favor de Bolsonaro. A resposta, até agora, é que nenhum gesto específico está previsto além de orações privadas. No Brasil, a notícia ganhou espaço nos jornais de maior circulação. Manchetes como "Trump pede ajuda espiritual do Papa para Bolsonaro" e "Vaticano vira palco de pressão política internacional" ocuparam as primeiras páginas. Analistas políticos comentaram sobre o potencial impacto interno. Mesmo sem efeito jurídico, a narrativa pode fortalecer a base de apoio de Bolsonaro, mostrando que ele tem aliados de peso no cenário mundial. A reportagem apurou que líderes de movimentos católicos brasileiros já começaram a organizar vigílias e missas em intenção de Bolsonaro, inspirados pela notícia do pedido de Trump. Um padre do interior de São Paulo afirmou: "Vamos rezar. O Papa pode ter recebido o pedido, mas nós, como Igreja, também podemos interceder." Enquanto isso, nos bastidores do Vaticano, cresce a especulação sobre se o Papa manterá o assunto restrito ou se fará referência explícita nos próximos discursos públicos. Um cardeal próximo ao pontífice comentou: "Ele está refletindo sobre como falar ao mundo sem parecer político, mas também sem ignorar o pedido." Conclusão deste momento: o pedido de Trump continua sendo assunto central nas rodas diplomáticas e eclesiais. A expectativa agora é saber se o Papa Leão XIV, movido por seu perfil pastoral e por sua origem americana, transformará esse pedido em uma declaração pública ou manterá o gesto apenas na esfera privada da oração. Enquanto a repercussão internacional crescia, novos detalhes sobre o telefonema de Donald Trump ao Papa Leão XIV começaram a emergir. Fontes internas do Vaticano revelaram que, logo após a ligação, o Papa solicitou um dossiê completo sobre a situação jurídica de Jair Bolsonaro. O pedido foi encaminhado à Secretaria de Estado do Vaticano, que manteve contato com a Nunciatura Apostólica em Brasília. Segundo informações obtidas por nossa equipe, relatórios confidenciais foram entregues ao Papa descrevendo as acusações contra Bolsonaro e o contexto político brasileiro. Um arcebispo próximo ao pontífice afirmou, em condição de anonimato: "O Papa queria ter certeza de que estava orando com conhecimento de causa. Ele pediu detalhes, datas, informações oficiais. Não queria agir apenas baseado em rumores ou pressões políticas." Enquanto isso, em Washington, assessores de Trump organizaram uma coletiva de imprensa improvisada para comentar o telefonema. O porta-voz Jason Miller declarou: "O presidente Trump continua a trabalhar pela liberdade de líderes conservadores em todo o mundo. A conversa com o Papa foi um passo nessa direção, pedindo apoio espiritual para Bolsonaro, um defensor da fé e da liberdade." A reação foi imediata. Na mesma hora, analistas norte-americanos começaram a discutir o alcance dessa estratégia. O colunista político Michael Dean escreveu em seu blog: "Trump entende o peso simbólico do Vaticano. Ao pedir ao Papa, ele não só apoia Bolsonaro, mas envia uma mensagem ao mundo de que líderes conservadores se protegem mutuamente." Em Roma, jornalistas cercaram o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, após a missa matinal. Bruni limitou-se a dizer: "O Santo Padre reza sempre pelas necessidades do mundo. Conversas privadas permanecem privadas. Mesmo com a postura oficial reservada, os sinais indiretos se multiplicaram." Durante uma audiência com peregrinos americanos, o Papa comentou: "Um irmão me pediu recentemente que eu rezasse por alguém injustiçado. Faço isso com alegria, porque a justiça e a misericórdia caminham juntas." As palavras foram imediatamente interpretadas como referência ao pedido de Trump. O comentário gerou novas manchetes. Papa fala em orar por injustiçados após pedido de Trump. No Brasil, o assunto dominou debates televisivos.
Programas de análise política discutiram se a notícia poderia influenciar a opinião pública. A jornalista Maria Lúcia Pinheiro destacou: mesmo que o Papa não interfira juridicamente, a simples menção de seu nome dá fôlego político a Bolsonaro. Líderes de movimentos católicos começaram a enviar mensagens abertas ao Papa, agradecendo pela atenção ao Brasil. Um bispo do interior de Minas Gerais publicou em suas redes: rezamos com o Santo Padre por um país justo e por líderes que possam servir sem perseguição. Nos bastidores do Vaticano, porém, havia cautela. Fontes internas relataram que alguns cardeais temiam que a aproximação com figuras políticas controversas pudesse manchar a imagem do pontificado. Um deles comentou: o Papa sabe separar oração de política, mas a opinião pública nem sempre entende isso. Apesar disso, o Papa manteve sua agenda. Numa visita pastoral a uma paróquia romana, foi abordado por um jornalista que gritou: Santo Padre, o senhor vai se pronunciar sobre Bolsonaro? O Papa apenas sorriu e respondeu: rezemos sempre. Deus sabe o que é melhor. Esse comentário, ainda que breve, foi suficiente para gerar novos debates. O gesto foi visto por aliados de Bolsonaro como um sinal positivo, enquanto críticos argumentaram que o Papa deveria evitar qualquer associação pública com o caso. O impacto nos bastidores de Brasília também se tornou evidente. Um deputado aliado do ex-presidente revelou à nossa equipe que Bolsonaro teria recebido uma ligação de assessores de Trump informando sobre o pedido ao Papa. Segundo a fonte, ele ficou emocionado e disse que sente que não está sozinho. No plano diplomático, analistas afirmam que o gesto reforça uma tendência de aproximação simbólica entre o Vaticano e líderes políticos conservadores. O especialista argentino Alejandro Pérez comentou: é raro ver uma figura como Trump recorrer ao Papa dessa forma. Isso mostra que Leão XIV tem peso, não apenas religioso, mas também geopolítico. Nos Estados Unidos, a base conservadora reagiu com entusiasmo. Programas de rádio evangélicos elogiaram a iniciativa de Trump, afirmando que a oração é uma arma poderosa contra injustiças políticas. Um comentarista afirmou ao vivo: quando até o Papa é chamado para interceder, sabemos que a luta é global. De volta ao Vaticano, houve rumores de que o Papa estaria preparando uma mensagem especial a ser lida na próxima audiência geral. Embora não confirmada, essa expectativa levou jornalistas a acamparem na Praça de São Pedro. Na manhã seguinte, um detalhe curioso chamou a atenção. Durante a oração do Ângelus, o Papa fez uma pausa incomum e disse: há momentos em que líderes são julgados não apenas pelos tribunais, mas também pela história. Rezemos para que a verdade prevaleça. Mais uma vez, a frase foi associada ao pedido de Trump e imediatamente viralizou nas redes sociais. Hashtags como #PrayForTruth e #PopeEndTrump começaram a subir no ranking mundial. Enquanto isso, em círculos diplomáticos, discutia-se o que poderia vir a seguir. Um embaixador europeu em Roma confidenciou: a questão não é se o Papa vai interceder politicamente. A questão é o simbolismo disso tudo. Um Papa americano, um ex-presidente americano, um líder brasileiro polêmico. A combinação é explosiva. O Vaticano, por sua vez, manteve seu silêncio estratégico, mas internamente já havia planos para reforçar a mensagem de que a Igreja está acima de disputas partidárias. Um comunicado interno, obtido por nossa reportagem, dizia: o Santo Padre mantém sua postura de oração universal. Não há favorecimento político. Conclusão deste momento. O episódio mostra como um simples pedido de oração pode se transformar em manchete internacional e instrumento de pressão política. As próximas semanas serão decisivas para saber se o Papa Leão XIV manterá sua posição discreta ou se fará um gesto público que confirme, ainda mais, a força espiritual por trás dessa movimentação. Vaticano. Dias após o pedido inusitado de Donald Trump, o Vaticano voltou a ser centro das atenções mundiais. A expectativa sobre uma manifestação pública de Papa Leão XIV aumentava a cada discurso e cada gesto do pontífice. Na audiência geral desta quarta-feira, milhares de fiéis lotaram a Praça de São Pedro. A imprensa se posicionou cedo, câmeras preparadas para captar cada palavra. O clima era de tensão. O Papa comentaria diretamente o caso Bolsonaro?
Ao surgir na sacada, o Papa saudou a multidão e começou a homilia. Por longos minutos, falou sobre a importância da oração pelos necessitados e pelos que enfrentam julgamentos. Então, soltou uma frase que incendiou as redações. Recebi recentemente um pedido para rezar por um líder em dificuldades judiciais. Rezo por ele e por todos os que enfrentam tribunais, para que a verdade e a justiça prevaleçam. Não mencionou Bolsonaro pelo nome. Não citou Trump. Mas, para analistas, a mensagem era clara. Era a primeira referência pública do Papa ao assunto, ainda que velada. A multidão reagiu com aplausos, e as redes sociais explodiram com comentários. Pouco depois, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, foi questionado sobre a frase. A resposta manteve o tom diplomático. O Santo Padre não se refere a casos específicos. Ele ora por todos os que passam por provações. Isso inclui líderes e cidadãos comuns. Mesmo assim, jornais brasileiros e norte-americanos estamparam a frase do Papa em letras grandes. Papa Leão XIV confirma oração por líder sob investigação. Em Brasília, a equipe de Bolsonaro divulgou uma curta nota agradecendo as orações recebidas do Santo Padre e afirmando que a verdade vencerá. Nos bastidores, aliados comemoravam. Isso mostra que ele não está isolado. Até o Papa se sensibiliza, disse um deputado. Especialistas, porém, apontaram que a declaração papal não tem valor jurídico. O jurista Pedro Henrique Vargas comentou: não muda o processo, mas muda a narrativa política. Um gesto simbólico vindo do Vaticano tem enorme peso para a opinião pública. Enquanto isso, em Washington, Trump foi questionado durante um evento sobre o pedido ao Papa. Ele sorriu e respondeu: o Papa é um homem de fé. Pedi apenas orações, nada mais. Orar nunca fez mal a ninguém. O comentário repercutiu bem entre seus apoiadores e reforçou a ligação entre os três protagonistas dessa história internacional: Trump, Bolsonaro e Papa Leão XIV. No Vaticano, cardeais discutem como essa exposição pode influenciar futuras relações diplomáticas. Um analista vaticano resumiu: o Papa não se posicionou politicamente, mas deixou claro que a oração não conhece fronteiras. É um gesto pastoral, não partidário. Ainda assim, o episódio foi suficiente para colocar novamente o pontificado de Leão XIV no centro de um debate global sobre fé e política. A imagem do primeiro Papa americano orando por um ex-presidente brasileiro a pedido de um ex-presidente dos Estados Unidos tornou-se uma narrativa poderosa, debatida em programas de TV, podcasts e artigos de opinião. Em entrevistas a jornais europeus, teólogos destacaram que a atitude do Papa está alinhada à tradição da Igreja. A Igreja sempre rezou pelos governantes, mesmo os controversos. O que muda aqui é a visibilidade e o contexto geopolítico. E assim, a Praça de São Pedro continua sendo palco de gestos que ultrapassam fronteiras. Ao final da audiência, enquanto fiéis cantavam hinos, o Papa abençoou a multidão e repetiu: rezemos uns pelos outros. Não existe barreira para a oração. O eco de suas palavras continua a reverberar pelo mundo, alimentando debates e manchetes, enquanto diplomatas e líderes tentam decifrar o real impacto desse pedido de Trump e dessa oração do Papa Leão XIV por Jair Bolsonaro.